E aí, galerinha do Desdobra, sejam bem-vindos a mais um episódio do Corpus Flycos. Nesta aula de hoje, na aula 2 de Histologia 1, a gente vai fazer uma comparação entre as células eucarionte e procarionte. De imediato, vamos analisar uma tabelinha sobre as diferenças entre as células eucariontes, a animal e a vegetal. Depois, vamos pegar essas duas informações e comparar elas com as células procariontes. Tá ok? Vamos lá, então. Aqui nessa tabelinha, a gente vai ver as principais informações, os principais tópicos relacionados a uma célula animal e a uma célula eucarionte vegetal. Aqui a gente vai ter nessa coluna os tipos, as funções, as principais funções, a célula animal e a célula vegetal. Aquilo que vai possuir e aquilo que as células não vão ter. Possui ou não possui. Essa é a deixa para hoje. Então, parede celular. Primeiro tópico aqui. A parede celular, ela vai ser muito presente em quem? Nas células vegetais. Por quê? Porque nos animais, em nós, nas nossas células animais, eucarionte animal, nós não precisamos de parede celular voltada para celulose, para estruturar, seria a função. Por quê? Porque nós já temos a membrana plasmática para fazer isso. Então, por isso que nas células animal nós não vamos possuir. Tá ok? Cabe uma observação em relação à parede celular de alguns outros organismos vivos. Quais seriam esses? As bactérias, os fungos e as plantas. As bactérias, elas vão ter uma proteína que vai formar a parede celular dela, que é chamada de peptoglicano ou peptídeo-glicano. Os fungos, que nós já falamos lá no módulo de bioquímica, quando falamos de carboidrato, os fungos eles vão ter uma parede celular que vai estruturar, que é de um polissacarídeo, que é a famosa quitina. Vale lembrar também que a quitina está presente também nos exoesqueletos dos artrópodes. Né? Para quem não está lembrado, os crustáceos, os camarões, os caranguejos, também tem essa parede celular aqui. Tá ok? Mas imediato quero que a gente foque nas bactérias, nos fungos e nas plantas. Nas plantas, ela vai ter uma parede celular chamada de celulose, que também é um polissacarídeo de estrutura. Tá ok, gente? O próximo tipo é os cloroplastos. O cloroplasto ele vai ter a função de auxiliar na fotossíntese. Como nós não fazemos fotossíntese, não é mesmo? Então, só vai estar presente aonde? Nas células vegetais. Tá ok? Bem simples esse aqui. Agora vamos para o vacúolo. O vacúolo gera muita dúvida entre os autores e também entre os alunos. Será que nós temos? Será que nós não temos? Porque, na verdade, a função dele de digestão e de contração, esta função aqui de digestão e de contração, cabe uma observação aqui embaixo, coloquem aí, ela vai ser mais para as células vegetais. Não é que nas células animais não vai ter. Vai ter sim, mas nós vamos ter em pequenas quantidades. Ou seja, pode aparecer o seguinte, que na célula animal possui vacúolo, mas eles são bem menores em comparação à célula vegetal. A célula vegetal possui? Sim. Por quê? Porque é na célula vegetal que vai ter essa função de digestão, de contração, e ele vai ser maior. Né? Então, ou seja, vai ter em grandes quantidades. Beleza? Então, essa é a diferença, não confundo mais em relação aos vacúolos. Os lisossomos, a organela, famosíssima, por fazer a digestão intracelular, ela vai estar presente aonde? Somente nas células animais. Por quê? Porque os vacúolos já vão fazer o papel de digestão lá nas células vegetais. Tá ok? Os centríolos, eles vão auxiliar na divisão celular. Nós vamos ver isso mais à frente, nesse módulo ainda de histologia. Quem é que vai possuir? Os centríolos. Dá uma trocazinha aí, tá, galera? Quem vai ter os centríolos? As células animais. E as células o quê? Vegetais. Óbvio que não, né, gente? Pelo amor de Deus. Centríolo só vai ter na célula animal. Centríolo não tem na célula vegetal. Tá ok? Então, pegadinha aí, ó. Os plasmodésmos, o que seriam isso? Os plasmodésmos é nada mais do que como se fosse comunicação. Algo que é para trocar substâncias, para que as células elas possam se alimentar. Mas lembre-se que esses plasmodésmos só vai estar presente nas células o quê? Vegetais. Ela é típica. Nós vamos ver ainda hoje, nesta aula, que existe outra especialização da membrana para fazer a troca das substâncias. Tá ok? Os plasmodésmos é mais típicos das células vegetais.
Nas células animais, não possuímos. Vai ter outras especializações para fazer isso, que a gente vai ver hoje na aula 3. O glicocálice, que é tipo uma anteninha, né? O que faz a antena? Ela vai captando sinal, ela vai captando, né, informações, e aqui ele vai ter a função de fazer o quê? De adesão e de reconhecimento. Quem é que vai possuir? A célula animal. A célula vegetal não possui. Complexo de Golgi, né? Pelo nome complexo, a gente vai ver na parte de histologia 2, as organelas, a gente vai ver que ele vai ter diversas funções. Eu coloquei aqui a principal, que é a de secreção celular, e vale lembrar se é secreção, eu estou dizendo que secreção é algo que eu estou aproveitando, tá? Ambas as células vão possuir. A diferença é como elas vão estar organizadas. O complexo de Golgi, aqui das nossas células animais, elas vão estar isoladas, ou seja, em alguns livros vão estar dizendo o seguinte, que o complexo de Golgi, ele nada mais é do que vesículas achatadas, né? Vesículas isoladas, beleza? Em relação às células vegetais, eles vão estar empilhados realmente um em cima do outro. Imagine várias moedas de R$1, todas empilhadas um em cima do outro. É a visão em relação às células vegetais. Tá certo? O colesterol. O colesterol garante a flexibilidade das células. Só que a célula vegetal não pode ter flexibilidade. Como ela não vai ter flexibilidade, devido à parede celular rígida, que é feita de celulose, elas não vão possuir colesterol. Tá ok? Divisão celular, qual é a função? Nossa, divisão celular, né? Qual é a diferença? É que na célula animal ela é excêntrica, ou seja, os cromossomos ficam no meio, né? Estão se dividindo. E é astral por quê? Astral porque ela vai formar aqueles fusos, aquelas linhas que você vê de uma célula em divisão celular. Na vegetal, como nós não temos isso, porque na célula vegetal ela vai precisar do apoio do complexo de Golgi para fazer a sua divisão, porque já que ela não tem centríola, ela pode ajudar o complexo de Golgi. Ela vai ser acêntrica, ou seja, é meio que desorganizada, e ela também não tem os fusos, que são aquelas linhas que pegam o cromossomo e equilibram ele. E aí nós vamos dizer que ela é o que? Anastral, beleza? A citocinese, citocélula, cinese, divisão, né? Mas eu estou falando especificamente de divisão de quem? De divisão do citoplasma. Na célula animal, ela é uma divisão centrípeta, enquanto que na célula vegetal ela é centrífuga. Qual a diferença, professor? Quando nós falamos da citocinese centrípeta, que é nas nossas células, é uma força que vai de fora para dentro. Ou seja, é uma força que vai estrangular o citoplasma para poder formar duas novas células. Como a parede celular dos vegetais é rígida, eles fazem o inverso e ela não se rompe. O que vai acontecer? Ela vai fazer uma citocinese do tipo centrífuga. E o que é isso? É uma força que vai de dentro para fora. Beleza? Outra diferença que o aluno tem que saber é em relação a isso aqui, ó. A reserva. Aquilo que vai nutrir, aquilo que ele vai armazenar em maior quantidade. Em nós, vai ser o glicogênio e nos vegetais, o amido. E que você também já ouviu falar sobre isso. Ambos são polissacarídeos de reserva. Você viu isso lá no módulo de bioquímica, tá? Glicogênio ele é armazenado aonde? Nos nossos músculos. Especificamente aonde? No fígado, né? O fígado armazena e quando você precisa, as nossas células vão ter lá essa reserva. E os vegetais, em forma de quê? De amido, tá ok? Então, essas são as principais diferenças entre uma célula eucarionte animal e uma célula eucarionte vegetal. Vamos pegar essas informações agora e vamos observar em imagens. Aqui você observa ó, o vacúolo. Olha o tamanho do vacúolo de uma célula eucariótica vegetal. E olha o vacúolo de uma célula eucariótica animal. Olha o tamanho aqui, ó. A diferença que é, tá? Então, é isso que a gente está comparando aqui. Outra coisa, isso aqui, ó, é a parede celular. Isso que eu estou apontando é a parede celular dos vegetais, formada de celulose. Aqui, ao redor da célula eucariótica animal, nós não temos, tá? Por quê? Porque isso aqui vai ser o quê? A membrana, ó, plasmática, tá ok? Então, são diferenças muito visíveis em relação de uma célula para outra,
beleza? E que a gente já viu isso aqui. Eu só estou colocando para vocês verem realmente visualmente. Uma que a gente tem que prestar atenção é a procariótica. Ó. Nós vamos pegar essas duas células agora, vamos tentar comparar com essa aqui. Anota aí. Célula procariótica. Olha aí, menino. Escuta minha voz. Minha voz é mais bonita do que esse caderno. Escuta primeiro minha voz. Ó, 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 ó. Célula procariótica não tem núcleo. Coloca do lado. É o que mesmo? Fala mesmo com a tela. Fica parecendo que tá doido mesmo. Célula procariótica não tem núcleo. Mas célula procariótica tem membrana? Tem. Ela tem parede celular? Tem. Entende agora porque nós temos alguns problemas em relação à quebra da parede celular das bactérias? O antibiótico fica resistente devido a isso também. Tá? Porque ela tem uma estrutura, ela tem membrana, ela tem parede celular, ela tem material genético? Tem, mas vale salientar que ela não tem o quê? Núcleo. Vale lembrar que as organelas vão estar dispersas somente na eucariótica, animal e vegetal. Na procariótica, a única organela, coloca aí, ó, a única organela presente nas células procarióticas serão quem? Serão quem mesmo? Ribossomos. Então, veja, a diferença que você vai ter geralmente é a quantidade também de organela, que nessas duas nós vimos algumas, né, que se diferenciam. Aqui os cloroplastos, que você não vai ter, né? Aqui você tem a mitocôndria, que você também tem mitocôndria. Mas qual a diferença dessas duas relacionadas a essa célula procariótica? É que essa célula procariótica ela só tem apenas uma organela, que é os ribossomos. Mas, professor, eu estou vendo aqui um flagelo. E o flagelo não é aquele que se locomove na organela? Mas esse flagelo não é uma organela para as células procarióticas. Ela vem advinda de uma proteína que é a flagelina. Beleza? Então, lembre-se que aqui eu não tenho núcleo, ou seja, não tenho carioteca, matéria genética dispersa. Eu tenho membrana e eu tenho parede celular. A única organela quem é? Os ribossomos. Tá ok, galerinha? Então, essa foi a aula 2. Comparem essas células aí. É importantíssimo dar uma memorizada naquelas informações da tabela. E nós nos encontramos na última aula desse módulo de Histologia 1, que é a parte de membrana plasmática e as suas especializações. Tá ok? Acorde, não dorme, anota aí e simbora!